Graça e paz em Cristo Jesus, estimadas irmãs e irmãos, membros da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala para vós o vosso irmão, vosso pai, vosso amigo, vosso pastor, Américo Ossi Macuva Fonseca, falando para vós a partir da linda cidade do Dundo, certamente na área missionária da Lunda Norte, isto é, pela Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Diz a palavra do Senhor: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de discordas e sobre o saltério e sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Oremos. A ti, Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, dador de toda graça espiritual e material, louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus nos céus, na terra e em todo lugar. Pois a tua palavra diz que todos os povos, tribos, línguas e nações estão prostradas e prostrados, e como irão de se prostrar no dia do juízo, e todos clamarão: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus, queremos te agradecer por este momento singular de podermos meditar na tua santa palavra. Olha para nós, sê compassivo para conosco, ajude-nos a falar e a compreender a tua palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus, nós te pedimos e esperamos. Amém. Amadas irmãs e irmãos, para hoje, dia 2 de outubro, o outubro rosa, como já realmente chegou, somos convidados a meditarmos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículos 40 a 44. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 40 a 44. Diz a palavra do Senhor: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma vivente havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Palavra do Senhor. Sim, irmãs e irmãos, como dizíamos no dia de ontem, estamos realmente a meditar e a falar, a refletir sobre a comunhão. Podemos sim perceber que, num sentido mais amplo, podemos ter o entendimento de que comunhão é certamente a ligação profunda entre pessoas, a ligação profunda entre grupos, a ligação profunda entre Deus e os cristãos, ou se não mesmo os cristãos para com o seu Deus. A comunhão podemos percebê-la no sentido social. Certamente nós estamos inseridos numa sociedade, seja no local de trabalho, na vizinhança, na escola, na universidade. Nós somos seres sociais, nós estamos inseridos numa determinada sociedade. E estando na sociedade também somos realmente não uma obrigação como tal, mas como um dever cultivarmos a comunhão social. E enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, então invocamos o entendimento da comunhão espiritual, ou se não mesmo religiosamente falando. Sim, irmãs e irmãos, estamos falando desta comunhão entre pessoas com o seu Deus, entre os cristãos com o seu Deus, e certamente entre pessoas para com outras pessoas, ou entre cristãos e outros, entre uns aos outros, dentro do ciclo religioso. Eu gostava, irmãs e irmãos, de meditarmos no tema sugerido
sugerido pelo nosso lecionário, assim como o texto bíblico que já fizemos menção, de Atos capítulo 2, versículo 40 a 44, o tema para a nossa meditação é: a comunhão faz a força. A comunhão faz a força. Há certamente, não muito um ditado popular, mas uma música nas suas entrelinhas que diz que ninguém caminha só. Sim, irmãs e irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, neste capítulo 12, os versículos que nós lemos, podemos perceber que depois da descida do Espírito Santo, realmente o medo, o receio, entre outros sentimentos não muito bons, terão saído dos apóstolos. E ali certamente contemplamos Pedro e demais apóstolos organizando o grupo de fiéis que certamente eram fiéis seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois daquela grande homilia, daquela grande pregação do apóstolo Paulo, certamente houve um reboliço em alguns corações de homens e mulheres que se acharam indignos pela vida que eles tinham e queriam ter dignidade diante de Deus e diante certamente de outras pessoas. Sim, irmãs e irmãos, precisamos fortalecer os nossos laços, precisamos fortalecer a nossa comunhão uns aos outros, porque só vivendo na comunhão, só vivendo na união, certamente teremos a força necessária para vencermos os vendavais da vida, para vencermos os muitos obstáculos que a vida social, a vida cristã, a vida familiar, a vida profissional e não só nos tem realmente colocado como desafio. E se lembrarmos um pouco aquele texto do livro da terceira classe do sistema de ensino anterior, o texto intitulado A União Faz a Força, onde lá na imagem aparecia lá um elefante, entre outros animais, podemos realmente buscar um pouco da nossa memória e percebermos que as pessoas que trabalham juntas e unidas conseguem vencer as dificuldades com maior ou mais facilidade. Então, os apóstolos, eles precisavam realmente permanecer unidos. Eles precisavam realmente cultivar a verdadeira comunhão para que do alto, através do Espírito Santo, eles pudessem receber a força necessária para dar seguimento à obra que de Cristo realmente terão recebido naquele dia de Pentecostes. Sim, irmãs e irmãos, quando decidimos crescer juntos em Cristo Jesus e com Cristo Jesus, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E se nós, enquanto igreja, estivermos unidos, por mais pouco que sejamos, certamente faremos coisas grandes, faremos obras magníficas. Mas se formos cristãos separados, cada um olhando para si, cada um anelando para aquilo que são os próprios ou seus interesses pessoais e não olhando pela coletividade, irmãs e irmãos, tenhamos fé e certeza que nós vamos mesmo falhar. É imperativo que cultivemos a comunhão. É imperativo que, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o reflexo que ela terá gerado na vida dos apóstolos, na vida dos primeiros cristãos, na vida da igreja primitiva, que começaram realmente com muita força, com muita boa vontade, aquelas irmãs e irmãos do tempo passado, que foram se convertendo ao Senhor, fruto de quê? Da comunhão que nutria a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, estimadas irmãs, estimados irmãos, o texto realmente da união que faz a força nos mostra realmente este reflexo que nós precisamos trabalhar unidos, caminhar unidos, fazer as coisas unidos, fazer as coisas juntos, acima de tudo. E a lição primordial que aquele texto da terceira classe nos elucida realmente é que devemos viver em união, devemos viver em amizade, devemos viver na cooperação, porque só assim certamente alcançaremos bons resultados, irmãs e irmãos.
é necessário anelarmos para este entendimento. É necessário meditarmos de como a igreja primitiva terá crescido. A Bíblia diz, e nós lemos, e vós fostes testemunhas desta leitura, que o Senhor os aumentava de dia em dia o grupo daqueles que se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos receberam a orientação espiritual de que tinham que cultivar a comunhão, porque afinal a comunhão faz a força. Aquilo que fosse pouco que alguém tinha, certamente era repartido com alguém que nada tinha, irmãs e irmãos, de sorte que inclusive aqueles que foram aceitando no Evangelho foram batizados. E os que de bom grado receberam a palavra do Senhor, olha, diz a Bíblia que eram mais de 3.000 pessoas, ou seja, quase 3.000 pessoas, fruto da comunhão que havia na igreja apostólica. E esta comunhão foi fazendo reflexo às pessoas em volta e pouco a pouco a comunidade cristã começou realmente a crescer. A comunhão também nos ensina, irmãs e irmãos, que nós temos de ser perseverantes na doutrina do apostolado, no partir do pão e nas orações, ou seja, comermos juntos e orarmos juntos, para que a minha alegria seja a alegria de meu irmão, a alegria da minha família seja a alegria na família de meu irmão. E diz a palavra que e em toda a alma vivente havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque eles acharam que vivendo em comunhão venceriam não somente naquela altura o grande imperador Nero, que perseguia ferrenhamente a igreja, mas também como poderiam vencer outros grandes opositores daquele tempo. Eles olharam entre si, eles analisaram, eles olharam, eles oraram a Deus e do Senhor receberam a orientação de que é imperativo cultivar a comunhão, porque a comunhão realmente fazia a força, quer a força física, quanto mais a força espiritual, para que pudessem vencer os inúmeros desafios daquele tempo. E a Bíblia diz, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ali não há divisionismo, ali não há aquilo que é particular ou singular, não, mas tinham tudo em comum, e a graça do Senhor abundava sobre suas vidas, e coisas grandes o Senhor foi fazendo, até que a igreja cresceu, e a igreja que temos nos nossos dias. Por isso, cultivemos a comunhão, andemos em comunhão, vivamos em comunhão, para que recebamos a força que vem do Espírito Santo, e com intrepidez façamos a obra do Senhor com diligência, e o Deus de paz nos ajude a vivermos em comunhão com as nossas famílias, a vivermos em comunhão uns com os outros, e acima de tudo que haja comunhão na Igreja Evangélica Congregacional em Angola, haja comunhão com aquelas pessoas que queiram realmente aderir ao congregacionalismo, haja comunhão entre os cristãos em Angola, haja comunhão entre as famílias angolanas. Que Deus cuide de vós e vos abençoe, hoje e sempre. Amém.